A nossa meditação nesta noite se dará do versículo 9 em diante, uma vez que nós já chegamos à exposição até do versículo 8. Romanos 12, do versículo 9 em diante. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, concede-nos a graça de poder entender a Tua palavra e transmiti-la, e concede-nos a graça de que nosso coração se torne terra fértil à Tua palavra, para que sejamos bons receptáculos da Tua mensagem. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos que entender, antes de expor versículo por versículo dessa perícope. Aliás, vocês lembram o que significa perícope? O que é perícope? É como se fosse o quê? Um lote, não é? Se divide ali o lote, o terreno, em vários lotes. A perícope são divisões temáticas de uma série de versículos que compreende ao resumo de um pensamento. Quando se inicia um outro pensamento do autor bíblico, um outro discurso, ali inicia-se uma outra perícope. Então nós temos uma perícope aqui do versículo de número 9 em diante. E nessa perícope, até o versículo 21, alguns estudiosos acham que Paulo começou a falar de várias coisas ao mesmo tempo sem nexo, ou sem conexão uma coisa com a outra. Fala do amor ao próximo, ser fervoroso no espírito, não se vingar. Fala da caridade. Parece que Paulo está falando de diversos assuntos sem conexão, mas nós iremos entender que engana-se quem pensa de tal maneira, porque Paulo está falando de assuntos correlatos em sua teologia e profundamente interligados àquilo que é central em Romanos. Então, meus irmãos, nós precisamos resgatar algumas questões para poder entender a conexão desses versículos. É aquilo que nós precisamos resgatar, na verdade, é o que é central, a espinha dorsal, o ponto nevrálgico, me enrolei, esqueci como é que se fala, nevrálgico, que palavrinha, repreende, porque senão quando dá errado você tem que repreender. O ponto central, a espinha dorsal, o coração de Romanos, que se dá no capítulo de número 5, versículo 8. Quando eu perguntar isso para vocês em uma outra oportunidade, vocês vão responder. Qual é o coração do livro de Romanos? Romanos 5, 8. Por quê? Porque lá ele resume não só o livro de Romanos, não só a carta aos Romanos, mas ele resume a Bíblia como um todo. O que diz Romanos 5, 8? Vamos juntos sem ler na Bíblia. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meus queridos irmãos, o ponto central de Romanos é o capítulo 5, versículo 8, onde ele resume toda a sua epístola, onde ele demonstra que a centralidade está no amor de Deus. O amor de Deus, ele se revela de forma graciosa e de forma misericordiosa. De forma graciosa quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, como o céu. De forma misericordiosa quando Ele não nos dá o que nós merecemos, que é o inferno, a ira vindoura. Tudo isso se resume no amor de Deus. E nós podemos perceber que vamos dizer assim, os dois filhos do amor é graça e misericórdia.
É tanto que no Antigo Testamento, geralmente, quando a Bíblia vai dar ênfase ao sacrifício de Cristo, as palavras que são usadas não são palavras como amor propriamente dito, mas é graça e misericórdia, bondade e misericórdia. Lembra dos Salmos? Bondade e misericórdia me seguirão. Tua graça é melhor que a vida, graça e misericórdia. Essas duas palavras, graça e misericórdia, elas confluem para o Novo Testamento e elas se revelam no formato da palavra amor. A palavra amor, na verdade, é graça e misericórdia, porque a palavra amor contém em si o conceito de Deus nos dá o que nós não merecemos e Deus não nos dá aquilo que merecemos. Vou explicar. O que você merece da parte de Deus? O inferno. Ele te dá o inferno? Não, isso é misericórdia. Deus não te dá o que você merece. Você tem bênçãos de Deus na sua vida? E você merece? Isso é graça, quando Ele te dá coisas que você não merece. As duas palavras se resumem na palavra amor, ok? Então, nós enxergamos esse amor de Deus revelado em Romanos 5,8, sistematizado aqui nessa perícope. Observe, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, versículo 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça. Versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Versículo 32, porque Deus a todos encerrou debaixo da desobediência, a fim de usar o quê? Misericórdia para com todos. Percebe aí a frequência do uso da palavra graça e misericórdia? Graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Isso significa, se eu perguntar para vocês, quais são as duas palavras bíblicas que mais exemplificam o amor de Deus? Então me defina aí graça. O que é graça? É quando Deus nos dá algo, Ele nos dá. Graça é favor, é quando Deus nos dá. Ok? O que é misericórdia? Quando Ele não nos dá algo que nós merecemos. O que nós merecemos? Inferno. Ok? Essa graça e essa misericórdia se resume na palavra amor, e o amor de Deus é revelado de forma vivificada, existencial, na cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a revelação do amor de Deus. Ok, meus irmãos? Ele nos livra de acidentes? Nos livra de assalto? Nos livra de doença. Mas essa é a maior prova do amor de Deus? A maior prova do amor de Deus é a cruz. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 diz isso. Ok? Então, a cruz, ela norteia, ela é o guia para todas as nossas ações. E essa cruz de Cristo que se revela nas misericórdias de Deus, versículo 1, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Quando ele fala pelas misericórdias de Deus, significa por tudo que Jesus fez na cruz por nós. Ok? Então ele está dizendo o seguinte: por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu peço que vocês ofereçam sacrifícios a Deus. Versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, que são as misericórdias de Deus, por causa do sacrifício de Cristo na cruz, eu rogo, ofereçam sacrifícios a Deus. E qual é a diferença do sacrifício de Cristo na cruz para o nosso sacrifício? Um é para nos levar para o céu, e o outro é porque nós vamos para o céu. O sacrifício de Cristo é para nos levar para o céu, para a glória, para nos salvar. O nosso sacrifício é apenas uma retribuição, uma tentativa de retribuir esse grande amor. Ficou claro, meus irmãos? Nós podemos e devemos oferecer sacrifícios a Deus, mas não é para sermos salvos. Engana-se aquele que acha que vai conseguir ser salvo através de sacrifícios humanos. Muito bem. Esse sacrifício envolve o nosso corpo. Quando nós oferecemos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, isso caracteriza-se como um culto racional, um culto lógico, porque existe uma lógica. Qual é a lógica? Retribuir o que Deus fez por nós na cruz com uma atitude de gratidão. Ficou claro isso? Muito bem. Essa resposta nossa à cruz de Cristo
A nossa resposta à cruz de Cristo deve refletir e deve permear todas as nossas relações humanas, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo e a nossa vida cristã como um todo. Portanto, o tema, tudo isso para explicar para vocês que o tema desta perícope são os reflexos da cruz de Cristo na vida cristã. É disso que Paulo trata, versículo 9 em diante. Ok? Ele está dizendo o seguinte: o que Jesus fez na cruz por você tem que te movimentar, tem que te mover, tem que te tirar da zona do conforto. O que Jesus fez por você na cruz tem que trazer mudança de caráter. Porque o crente que diz que acredita em Cristo, que diz que é um eleito, que diz que é salvo pela graça e não muda o seu comportamento, ele é um ímpio, ele não é crente. Certo? Você é um marido, você é um esposo, e você trata a sua esposa do mesmo jeito que você tratava antes de ser crente, então você não se converteu. Você trata o seu pai e a sua mãe do mesmo jeito que você tratava antes de você ser crente, você não se converteu. Não adianta dizer que você é calvinista, que você é isso ou aquilo, não adianta. Se você trata o seu irmão em Cristo do mesmo jeito que você tratava as pessoas antes de ser crente, na verdade, então você não é crente. Ficou claro isso? Meus irmãos, não adianta você dizer: eu sou calvinista, eu creio na salvação pela graça, tudo é pela graça, sou eleito, sou predestinado, porque a Bíblia diz, Jesus falou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração. Então, quando você entende a cruz de Cristo, por que Paulo está falando somente aqui no capítulo 12 sobre essas questões práticas da vida cristã? Por que ele demorou tanto para poder tentar inculcar em nossa cabeça o amor de Deus em Cristo Jesus, que é gracioso, é totalmente pela graça? Somente depois de entender a graça de Deus é que nós seremos aptos a mudar nosso caráter, nossos relacionamentos, porque nós estaremos mudando, motivados não por medo do inferno, mas por amor a Deus, porque o amor de Deus tem que nos constranger. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Se você não é constrangido até essa mudança, então você não teve um encontro com Cristo. Ok? Então, qual é o tema da aula de hoje? Reflexos da cruz de Cristo em nossas relações, na nossa vida cristã. Reflexos da cruz de Cristo na nossa vida cristã. Pausa para que eu possa reanimar-me. Dúvidas e perguntas? Até aqui, relacionado ao tema. Tranquilo, meus irmãos? Vocês entenderam? Então, qual é o tema da aula de hoje? Por que o tema desses versículos é reflexo da cruz na vida cristã? Alguém explica aí. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, qual é o primeiro reflexo? A cruz de Cristo tem que trazer reflexo, em primeiro lugar, no nosso relacionamento com o nosso próximo, no amor ao próximo. Ok? E por que ele não falou que tem que refletir no amor a Deus? Porque ele já falou isso no versículo 1. É claro que ele vai falar aqui também, mas no versículo 1 foi a primeira coisa que ele falou. Por causa das misericórdias de Deus, vocês têm que apresentar vossos corpos a Deus. Vocês têm que amar a Deus. Em seguida, agora ele vai começar a falar, depois de ter falado dos dons, agora ele vai falar do amor ao próximo. Esse amor ao próximo, ele tem algumas características. Esse amor que é um reflexo da cruz de Cristo em nossas vidas. Em primeiro lugar, ele tem que ser um amor sincero. Tá? Parece meio redundante, porque se é um amor cristão, ele já é sincero, ele já tem que ser sincero, porque se ele não for sincero, então ele não é um amor cristão, ok? Parece uma redundância, mas Paulo dá ênfase para que nós entendamos a importância da questão da verdade. Está escrito lá em Efésios capítulo de número 4, falai a verdade cada um com o seu próximo. Por quê? Porque vós sois membros uns dos outros. Vocês acham que há mentira no meio do corpo de Cristo? Vocês acreditam que tem crente que mente? Pouco? Muito.
Muito. E por que há muitos crentes que mentem e que vivem a vida de mentira? Porque a igreja não prega com tanta seriedade a respeito. Nós precisamos levar mais a sério a questão da verdade, porque reflete o caráter de Deus, de ter uma vida de transparência, de verdade e não de falsidade. Versículo 9: o amor seja sem hipocrisia. A palavra grega aqui é hipócritos. Hipócritos vem da palavra grega hipócrates. Hipócrates era um ator no período do Império Romano, durante o período da igreja primitiva. Eram os atores que atuavam nos teatros gregos e romanos. O que Paulo está dizendo? Não seja um ator, seja sincero com seu irmão. É isso que ele está dizendo. Por quê? Por causa do que Cristo fez na cruz por você. A cruz de Cristo tem que refletir, promovendo e provocando o amor ao próximo, um amor sincero. E quando que os crentes atuam como atores? Quando você vê o seu irmão cometendo algum erro, algum ato falho, algum pecado, e ao invés de você ter a hombridade de falar-lhe pessoalmente, em privado, em amor, e corrigi-lo com espírito de brandura, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1, certamente o que se faz é finge que não viu, para depois falar pelas costas. Isso é falsidade. Tem gente que sai da igreja por causa da falsidade, né? Eu não gosto de igreja, não quero mais. Eu amo a Deus, amo Jesus Cristo, mas não frequento a igreja. Por quê? Eu saí da igreja porque a igreja é repleta de gente falsa. Eu falei, olha, que bom, porque Jesus veio por eles, salvá-los, né? Jesus veio para os doentes, né? Inclusive você que saiu da igreja por causa da falsidade também, né? Então, de fato, a igreja tem esse tipo de questão? Tem, é só você olhar desde a história do Antigo Testamento. Os irmãos de José venderam José, queriam matar José, as brigas, as discórdias, toda a trama que ocorria, né, durante o reinado, a monarquia de Israel, em que um rei tentava destronar o outro, num ambiente de falsidade, malignidade. Isso existe dentro da igreja. Judas traiu Jesus, Pedro disse que ia fazer uma coisa, depois fez outra, negou Jesus. Então nós temos que vigiar. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Vigie, põe vigilância em tua língua. Se você não tiver coragem para corrigir seu irmão pessoalmente, pelo menos não fale mal dele pelas costas. Agora, quando nós falamos que tem que viver uma vida de transparência, não significa que você tem que abrir a sua vida para todo mundo, né? Também não significa que um amor sincero você falar tudo o que você pensa de forma irresponsável. Tem gente que se acha o maduro, o crente maduro. O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Ainda falar se gloriando, né? Tudo mentira e falsidade. Duvido que ele fale na cara para o patrão dela tudo que ela pensa, o que ele pensa. Mas na igreja fica dando uma pose de, né? O que eu tenho para falar, eu falo na cara. Eu sou sincero, não levo desaforo para casa. Leva sim. Quantos desaforos não leva para casa no dia a dia do trabalho? E quem mais fala isso, que eu tenho para falar, eu falo. Quem mais fala, meus irmãos, quem mais fala é quem mais deve, é quem mais fala mal pelas costas. Quando alguém disser assim para você, o que eu tenho para falar, eu falo na cara. Cuidado com esse tipo de gente, que fala na cara e também fala pelas costas. Cuidado com esse tipo de gente. A verdade é que todos nós temos receio de confrontar o outro. Alguns têm menos, outros têm mais receio. Mas é algo da natureza humana, ter receio de abordar o outro. Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? De corrigir o irmão em particular? Porque é difícil de praticar. É difícil de praticar isso, meus irmãos. Admitamos que é difícil. Chamar o irmão em particular, olha, irmão, você errou nisso. Nós temos medo de ser mal interpretados, medo de perder a amizade, porque quando a gente fala a verdade, a gente vai diminuindo o nosso rol de amigos. Ninguém gosta de pessoas sinceras. Ninguém gosta de pessoas sinceras. O ser humano geralmente gosta de pessoas falsas e bajuladoras. As pessoas que são realmente sinceras geralmente são solitárias. Sinceras que eu digo não é de desabafo, assim, de falar na cara por falar na cara. Sinceras, aquelas pessoas que corrigem em amor. Olha, eu vou falar para você aqui, para o seu bem e tal. Essas pessoas geralmente são solitárias.
porque o ser humano, a natureza humana prefere estar rodeado de bajuladores. Então o amor ele tem que ser sincero, o amor ele tem que ser cordial, versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, ou seja, eu tenho que ser sincero, mas de uma forma cordial. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra dura suscita o furor. Por isso nós temos que corrigir, falar a verdade, ser sincero, mas com espírito de brandura, em amor, de uma forma educada, carinhosa. Isso seja com mulher, seja com homem, seja com crente, seja com ímpio, seja com adulto, seja com criança. A palavra cordial aqui vem da raiz grega de philos, como que fala a um amigo. Muito bem, então tem que ser um amor sincero, um amor cordial, um amor humilde. Nossas relações fraternas têm que ser norteadas por um espírito de humildade. Por quê? Porque não existe humilhação maior do que a que Jesus fez na cruz. Então, a partir do momento que você age com arrogância com seu semelhante, você está distante da cruz, distante do que Cristo fez por você na cruz. Então, se você consegue contemplar de fato o que Cristo fez por você na cruz, se você teve um encontro real com o seu Senhor, isso vai te constranger a ser uma pessoa humilde e não arrogante. Eu já falei para a igreja aqui em outras ocasiões que a soberba está catalogada aí entre os top 10, né? Entre os pecados mais abomináveis aos olhos do Senhor. Como que eu sei disso? Como que nós sabemos disso? Pela reação de Deus à soberba. Olha o que ele fez com Nabucodonosor, olha o que ele fez com Davi, olha o que ele fez com tantos homens. Quando você vê a reação de Deus à soberba, é uma reação que aos olhos humanos parece até desproporcional, porque a Bíblia diz que Deus conhece de longe o soberbo. É um dos pecados gravíssimos. Lembrando que existem pecados graves e pecados gravíssimos. Não existe pecadinho, mas existe pecado. Pecadão é uma palavra tão, né? Pecadão. Existe pecados gravíssimos. E a soberba está entre um delas. Existem 3 manifestações da soberba. 3. Quem já ouviu falando disso vai lembrar. Existe o orgulho, existe a soberba e existe a arrogância. O orgulho, ele é mais sutil e difícil de ser percebido. Às vezes uma pessoa ela é educada, simpática, mas ela é orgulhosa. Só que ninguém percebe, até o dia que alguém falar mal dela. Aí você vai descobrir que aquela pessoa é orgulhosa. Ou quando ela recebeu uma crítica e ela não receber bem a crítica, você vai ver que aquela pessoa é orgulhosa. Ou quando alguém esquecer do seu aniversário e ela der um showzinho, você vai ver que aquela pessoa é orgulhosa. O soberbo é aquele que faz questão de aparecer, de ser o centro das atenções, e compra briga por isso, a ser o centro, faz questão de aparecer, de todas as formas, é o soberbo. E o arrogante ele é orgulhoso, soberbo, e tão soberbo e tão orgulhoso que ele passa por cima dos outros se for preciso. Ele é altivo, ele é prepotente, ele demonstra isso no olhar, nos atos, na fala com as pessoas. Esse é o arrogante. Então nós temos que ter cuidado com esse pecado e temos que vigiar, e isso tem que ser refletido nas nossas relações com uma atitude de humildade. Versículo de número 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. A palavra amor fraternal aqui, na verdade, é uma palavra só em grego, Filadélfia. Mais precisamente na pronúncia, Filadelfia. Então, quando vocês virem a cidade de Filadélfia, o que significa Filadélfia? Adelphos Philos, Filadelfos ou Filadélfia, amor fraternal, amor de irmão. Ok? Muito bem. Preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, você tem que preferir que o seu irmão seja honrado. Que difícil é isso, ainda mais quando o seu irmão tem um dom que concorre com o seu. Como é difícil nós honrarmos o outro, preferir que o outro seja honrado, quando aquele outro tem a mesma função, ou função semelhante, ou tem um dom semelhante ao seu. Quando o dom é semelhante ao seu, ao nosso,
a tendência do nosso coração é querer que o outro apague e que nós venhamos a crescer, ficar em evidência. Isso fica evidente quando, por exemplo, as pessoas começam a elogiar um outro e não te elogiar. Isso mexe com orgulho. Lembre-se de Saul. Saul gostava de Davi, não gostava? Ou não? Gostava. Até o dia que ele ouviu elogios a respeito de Davi. Saul matou tantos, mas Davi matou muito mais. Ainda mais ouvindo isso da boca de quem? Porque quando a mulher vem rasgar elogio é para botar para quebrar, né? É ou não é? Nossa, olha, que fulano de tal, que dom que aquela pessoa tem. O homem é mais contido nos elogios, né? Não, parabéns, você foi muito bem, você saiu muito bem. Você saiu muito bem naquela aula, você saiu muito bem naquela performance. A mulher não, nossa, arrasou, cara, olha, eu sou apaixonado por aquele fulano de tal, por aquela fulano de tal. Mulher é assim. E se você não estiver preparado, você vai se enciumar, ficar com ciúmes, com inveja. Meus irmãos, a inveja é muito mais comum do que nós pensamos dentro da igreja. Muito mais comum. Muito mais comum do que nós pensamos. Porque muitos tratam a igreja como um pequeno palco para evidenciar seus dons e talentos. Temos que vigiar quanto a isso. Você tem que preferir que o outro seja honrado. E se esquecer de você? Ai, pastor, estou chateado. Por quê? Você não lembrou do meu aniversário. A superintendente não me chamou lá na frente. Isso é motivo? Fala a verdade. Se já era no tempo de Paulo já acontecia isso, imagina no tempo na geração do mimimi, que é a nossa geração, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que demonstrar um amor humilde. O amor cristão, ele é humilde como reflexo da cruz de Cristo. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Condescender em grego aqui significa seguir a humildade, seguir aquilo que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha a palavra orgulho aí. O orgulho é um sentimento que arde dentro do coração humano. Esse sentimento ele pode tomar uma proporção a ponto de se revelar como uma prepotência ou arrogância no trato com o próximo. Nós temos que lembrar que Paulo está falando de relacionamento aqui. Por isso, o nosso amor ele tem que ser sincero, cordial e humilde. Filipenses 2:3 diz que nós temos que considerar uns aos outros superiores a si mesmo. Você quer conhecer a pessoa? Quer conhecer a pessoa? Dê poder para ela. Dê um cargo de liderança. Ou dê uma função de destaque. Aí você vai conhecer realmente quem é aquela pessoa. Às vezes nem você mesmo se conhece, até o dia que você vai ter a oportunidade de estar liderando outros ou de estar numa função de destaque. Aí você vai se revelar. Vai revelar pecados que você nem achava que tinha, por causa da arrogância, da soberba. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o orgulho, a soberba é algo muito sutil. Diga, irmão Macedo. É porque assim, a palavra orgulho na Bíblia é pecado, porque vem de uma palavra grega e de um contexto teológico relacionado a pecado. A palavra orgulho na língua portuguesa, dependendo do contexto e na maioria das vezes que ela é usada de uma forma negativa como um ato pecaminoso. Algumas vezes ela é usada como sinônimo de alegria. Ok? Na formatura do seu filho. Filho, como eu estou orgulhoso de você. Não necessariamente você está dizendo assim, quero exibir para todo mundo que o meu filho é o melhor. Não, você está feliz porque o seu filho conseguiu vencer, conseguiu uma conquista.
nós, os crentes, especialmente presbiterianos, isso é bom, mas também temos que ter cuidado com os excessos. Nós corremos o risco de sermos caracterizados como pessoas que encontram pelo aonde? Em ovo. Não. Olha, eu estou orgulhoso do meu filho que finalmente conseguiu uma esposa, né? Vai se casar. Aí o crente espiritual diz: está repreendido, irmão. Não usa essa palavra orgulho. O orgulho é pecado. É como, por exemplo, você dizer: você gosta daquele filme do filme do Super-Homem? Ah, eu adoro. Opa, adora a Deus. Ou então: gente, eu adoro andar de bicicleta no parque. Opa, isso é idolatria. Adora a Deus. Nós temos que ser maduros, irmãos. O que aquela pessoa quis dizer com a palavra adorar ali? É assim: eu me alegro, tenho prazer. Não. Mas tem crente que é tão chato que fica repreendendo os outros o tempo todo, é ou não é? Não, nós temos que parar de ser chatos e sermos amáveis. Você tem que entender com que intenção a pessoa usou a palavra, ok? Com que intenção a pessoa usa a palavra? Você quer ver que na Bíblia, por isso que eu falei que, agora, esse uso que a gente faz da palavra orgulho, me orgulho de você no sentido de eu tenho prazer, eu tenho alegria em você, não no sentido pecaminoso. Deus sabe quando você estiver usando no sentido, porque você pode falar assim: filho, eu estou tão feliz por você, e você falar isso com um orgulho pecaminoso no coração, e Deus vai sondar seu coração. Deus está mais preocupado com o coração do que com as palavras, embora Ele também se preocupe com o uso das palavras, ok? Então, por exemplo, a palavra gloriar-se na Bíblia é uma mistura de alegria e de orgulho. Quando você se gloria em si, essa alegria, esse orgulho alegre ou alegria orgulhosa é pecaminoso. Agora, quando você se gloria na cruz, você está dizendo assim, em outras palavras, você está dizendo: estou feliz de Deus ter me escolhido. Mas não é um orgulho pecaminoso. Na verdade, a palavra gloriar-se, ela é difícil até de encontrar uma tradução e um equivalente em português. No máximo que a gente fala é se alegrar por esse feito, né? Jactar-se em Cristo ou na cruz de Cristo. Ok, irmão Macedo? O mais importante é a humildade. Sigamos. Ficou claro? Considerar, veja, as pessoas encaram inclusive as relações dentro da igreja, relações de hierarquia, com um grau de superioridade. Quando a Bíblia coloca relações de hierarquia na igreja, não é com um grau de superioridade, mas de responsabilidade. Então, acima do diácono está quem? O presbítero. Mas quem é superior a quem? Não, é quem tem mais responsabilidades perante Deus. Quem está acima da mulher, da esposa? Quem? Jesus. Não é o marido. O marido não está acima da esposa. Maridos, não vos esqueçais que vocês não passam de meros escravos de Deus. Vocês são escravos de Deus. E vocês têm a obrigação de tratar a sua esposa como a rosa mais linda e preciosa que Deus colocou no seu jardim. Caso contrário, Deus vai cobrar. Mas quem tem mais responsabilidade no lar perante Deus? O homem. Ok? Mas a gente tem mania de enxergar essas relações com um grau de superioridade. Não vou falar com o diácono, não. Vou falar com alguém que é superior ao diácono. Aqui não é uma empresa, meus irmãos. Não é uma empresa. O presbítero tem que inclusive servir o diácono. Quando que os presbíteros servem o diácono? Vocês sabem? Na Santa Ceia. Os presbíteros estão servindo, porque o maior servirá ao menor. Estou pensando até em fazer um culto do lava-pés. Já pensou que heresia? Não precisa fazer o culto, a gente tem que lavar os pés uns dos outros no dia a dia, não é num culto. Ok, meus irmãos? Considerar os outros superiores a si mesmo. Aí eu faço essa pergunta para mim e para você. Vamos meditar um pouco, vamos refletir com seriedade. Você considera seus irmãos em Cristo superior a você?
Não responda para mim para que não haja escândalo. É só você observar a forma quando você reage ao seu irmão ou a alguma crítica. Muito bem. Qual é o tema da mensagem de hoje? Qual é o primeiro reflexo? No amor ao próximo. Esse amor tem algumas características. Quais são? Sincero, cordial, humilde e solidário. Versículo de número 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. A palavra grega compartilhar aí é da raiz de koinonia, ter tudo em comum, né? Koinonia, koine. Alguém já ouviu falar do grego koine? Grego comum. Koinonia é a prática de ter tudo em comum, fraternidade. Só é possível haver koinonia quando cada um considera os outros superiores a si mesmo. Se não, quando você se considera superior aos outros, é difícil haver koinonia, porque você vai ser a pessoa chata, soberba, arrogante, e as pessoas não suportam esse tipo de comportamento. Então, o amor solidário, tá? Tem a ver com koinonia. Essa solidariedade, essa koinonia, ela se reflete, meus irmãos, em alguns campos humanos, como o material e o afetivo. Solidariedade material, solidariedade afetiva. Solidariedade material está no versículo de número 13, compartilhar as necessidades dos santos. Meu irmão Ademir, compartilhai comigo a necessidade de um copo de água. Eu aproveitei o versículo para fazer um link. Nem precisava, né, Ademir? Compartilhai conosco. Então, meus irmãos, Paulo, ele tinha autoridade para falar isso. Ele tinha autoridade para exortar aquela igreja a respeito de compartilhar as necessidades dos santos. Por quê? Porque um dos motivos que ele estava escrevendo esta carta é para angariar fundos, através de ofertas da igreja de Roma, para levar para os irmãos pobres da Judeia, de Jerusalém. Ele fala isso nos seus últimos capítulos. Então, o próprio Paulo, ele é um exemplo disso, né? Nós temos que ampliar a nossa perspectiva da prática da caridade, da solidariedade, ampliar para o nosso dia a dia. Por quê, meus irmãos? Porque nós geralmente nos comovemos com grandes eventos catastróficos. Não é assim? Teve uma enchente, muita gente perdeu, existe aquela comoção social. Não é assim que acontece? Aquela comoção social. Brumadinho, aquela comoção, vamos mandar ofertas. Quando existe uma comoção social, as pessoas se agitam, não, eu tenho que ajudar, tá? Está lá domingo após domingo ao lado daquele irmão que está desempregado, você nem sabe que ele está desempregado. Então nós temos que ampliar isso para o nosso dia a dia, as necessidades dos nossos irmãos no dia a dia, e parar de sermos clientes do Criança Esperança, né? Só ajuda nas datas específicas, ou quando acontece alguma coisa extraordinária. Não, nós temos que estar aptos para ajudar nossos irmãos nessas necessidades no dia a dia. Mas pastor, como é que eu vou saber? Perguntando. Irmãos, está tudo bem? Como estão as coisas em casa? A pessoa vai falar, aí você, não, mas estou aqui para te ajudar, está precisando de alguma coisa, de oração, de apoio, e você vai começando a ter intimidade com aquele irmão, e aí você vai descobrindo a realidade que ele está passando e enfrentando. Aí você, mas pastor, nem sempre eu tenho condição financeira, mas você pode servir de link entre a pessoa e a igreja. Aí você se comunica com os diáconos, meus irmãos, aquela pessoa está precisando de ajuda nisso, naquilo.
Ok? Nós precisamos ser mais do que meros indivíduos de um bloco social que se comove por eventos catastróficos, né? Comoção social. Ok? Compartilhar nas necessidades dos santos, a koinonia material, koinonia afetiva. O que é a koinonia afetiva, meus irmãos? Ou solidariedade afetiva. Dr. John Stott usa uma palavra aqui que cabe bem nessa solidariedade afetiva. Uma palavra mais ampla, ele usa a palavra simpatia. Por que simpatia? Porque a palavra simpatia é quando você se simpatiza com o outro, não só no sofrimento. Você pode se simpatizar com o seu próximo, não só no sofrimento, mas também nos momentos de alegria, né? Então, nesse caso, a palavra simpatia se encaixa de uma forma mais assertiva do que a solidariedade, porque a solidariedade, quando você compartilha da dor do irmão, é solidariedade, mas quando você compartilha da alegria do irmão, então a melhor palavra é simpatia. Então, no que diz respeito ao aspecto afetivo, a melhor palavra é simpatia, né? É um amor simpático. Por quê? A palavra simpatia vem do grego sim, pathos, sentimento. Tem um sentimento junto com, sentir junto. Quando é dor, você vai sentir a dor. Quando é alegria, você vai sentir a alegria. Ok? Então aí é uma solidariedade afetiva que se revela como uma simpatia afetiva. Versículo de número 15 e 16. Na alegria, alegrai-vos com os que se alegram. Será que é fácil se alegrar com os que se alegram, meus irmãos? O que é mais fácil, se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Vou inverter a pergunta. O que é mais difícil de acontecer? Se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Aquele evento lá de Brumadinho, aquela desgraça natural ou humana que seja. Se alguém se alegrasse com o evento daquele, você ia chamar essa pessoa de louca. É ou não é? Foi uma comoção nacional, nível mundial. Agora, se alegrar com os que se alegram, isso é difícil. Sabe por quê? Porque existe um muro que impede. Qual é o nome do muro? Inveja. Provérbio diz que a inveja é a podridão dos ossos. Começou lá no Gênesis. Caim teve inveja de Abel. Os irmãos de José tiveram inveja de José. E por aí vai, né? Saul teve inveja. Olha as consequências da inveja. São catastróficas. A inveja. Porque, meus irmãos, é fácil. Não é tão difícil chorar com os que choram, mas é muito difícil se alegrar com os que se alegram. Então, você imagina uma pessoa que é frustrada na área sentimental. Para ela se alegrar com alguém que está casando, e casando bem, essa pessoa tem que ser muito crente, muito madura espiritualmente para ela se alegrar. É possível? É, mas é difícil você encontrar pessoas assim. Você encontrar uma pessoa desempregada há 5 anos, que ela recebe a notícia de que o irmão estava desempregado e conseguiu um emprego numa multinacional. Para esse irmão que está desempregado se alegrar com aquele outro, ele tem que ser muito crente e muito maduro. Vocês entenderam? Ou quando o contexto fala de dons, não vou me furtar a falar de dons. Quando Deus está usando poderosamente alguém que tem o mesmo dom que você, e aquela pessoa recebe elogios, o diabo entrou em Judas. Tem crente que fica possesso, né, de raiva, porque aquele outro está em destaque. Meus queridos irmãos, não pensemos nós que nós somos perfeitos. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que vigiar. E você vai ser posto à prova, especialmente depois dessa mensagem.
Depois dessa mensagem você vai ser posto à prova, porque Deus sempre nos prova depois que Ele nos fala. Ele nos fala, nos exorta e depois Ele nos coloca à prova. Você vai ser posto à prova porque Deus vai colocar no seu caminho pessoas de sucesso. Pessoas que vão chegar para você super felizes. Nossa, ganhei uma bolsa de estudo em Harvard. Aí você fala, fiquei sabendo que a faculdade lá no interior de Minas está ganhando de Harvard. Hoje em dia Harvard não está mais essas coisas. Já foi bom, Harvard já foi bom. Ou então a pessoa chega assim toda feliz, você não sabe o que aconteceu o quê? Vou me casar com um americano. Não sei se o Trump vai aprovar não. Porque o Trump está com as leis aí, não vai se alegrando muito não. Isso é uma desgraça, irmãos, porque você está sendo usado pelo diabo. Água fria com seu irmão. Então descendei comigo, jovens. Entenderam, irmãos? Depois dessa mensagem você vai ser posto à prova sobre essas questões. Azul. Deu certo? Deu. Dá um pouco claro. Meus irmãos, onde eu estava? Depois de hoje, vão aparecer pessoas na sua vida se alegrando com sucesso, com notícias boas. Você vai ter que se alegrar com sinceridade. Ok? É claro que também você tem que chorar com os que choram. É uma solidariedade afetiva, né? Um ato de simpatia, simpatizar-se com a dor do outro. Quando esse, quando chorar com os que choram. Tá? Meus irmãos, eu participei de um velório, um tempo atrás, em que um presbítero, um homem de Deus, crente, conhecido da comunidade, faleceu de uma forma trágica, violenta, repetindo na frente da família. E depois eu estive no velório. Estava lá os grupinhos dos crentes, assim, um grupinho ali, contando piada, rindo, e havia uma lá dentro chorando. Eu estava lá falando, pois é, o outro falando de política. E aí os crentes usam aquele momento para se reencontrar. Há quanto tempo que a gente não se vê, né? Só um velório mesmo. Mas você incomodou, você está incomodado. A pessoa lá chorando. Que insensibilidade, é ou não é? Cuidado, porque isso não vai acontecer com a gente. Se vier aqui, já aconteceu. Você não é tão ruim, nossa natureza é tão baixa, que às vezes é necessário pagar para a pessoa chorar. Porque na época de Cristo, pagar para a pessoa chorar no melhor, porque o ser humano é tão desprovido de amor. Daqui a pouco vai ter que voltar a prática de pagar de novo para você chorar. Ninguém chora mais. Ninguém chora, só alguns parentes, não todos. Mas chegaram, esposo, filho. Que triste, né? Sabe que é isso entre eles. As pessoas estão cada vez mais tristes. Ainda mais porque nós somos expostos continuamente a catástrofes e desgraças. Toda semana a gente vai se acostumando com notícias ruins. A gente se acostuma. De repente passa está no trânsito, vê lá uma pessoa toda quebrada, o corpo de um lado, a perna do outro, quando ele caiu no acidente. Você fala, nossa, tira a foto para o Facebook, olha a situação. Como se fosse um problema. Nós estamos frios. Isso é para se cumprir as escrituras que dizem que nos últimos tempos os homens serão cruéis, desafeiçoados, sem afeição à carne. Triste, não é? Isso se reflete não só no velório. Quando alguém na igreja fica sabendo de um diagnóstico ruim de saúde, você ficou sabendo no final, está com a doença grave,
reação correta. Se você sabe uma notícia dessa, você lá, você está fazendo, corre com ele para orar. Senhor, tem misericórdia do meu irmão. Ajude-o, Senhor. Mas se for sabendo, fico triste, né? Dessa situação difícil. A pessoas frias, geladas, crente gelado. Meus irmãos, nós temos que ser quentes. Crente quente. Mas não é quente de falar em nome, não é quente de profetizar. É quente de amor, que se arde em amor pelos outros. Muito bem. Nós vamos até o versículo 21. Mas não hoje. Um amor sincero, cordial, humilde, solidário, um amor hospitaleiro, versículo 13. Praticar a hospitalidade. Isso tinha uma aplicabilidade bastante contundente no período da igreja primitiva, porque não havia tanto acesso a. O mundo era de uma outra forma, ainda tinha um cargo ruralista. Então, Jerusalém, Roma, que eram cidades cosmopolitas, que a gente de todos os lugares, viam gente de todos os lugares, não tinha parente morando naquele lugar, precisava se hospedar, às vezes eram pessoas pobres, não tinham condições de pagar uma hospedaria, né? Às vezes dormia na rua. Então Paulo estava ensinando a igreja tinha que ser diferente e recepcionar esses irmãos. Se Paulo está exaltando nesse sentido, é porque a prática, a tendência era não pôr em prática isso. Quanto mais em nossos dias, se naquele tempo já era difícil pôr em prática a hospitalidade, é ser hospitaleiro, não é você hospedar alguns equipamentos, não. Você não hospedar pessoas famosas dentro da igreja é fácil, não é? John Piper chega de vir para o Brasil, vamos supor, são hipóteses, estou falando do nome de Jesus, irmãos em Cristo, Nicodemos, o nome de Deus, John Piper, estou falando de hipótese. Chega o John Piper e diz: olha, não faço questão de ficar em hotel, quero ficar na casa de algum crente. Todo mundo leva para mim, né? Vem cá. Mas colocar o programa para passar. Mas e se é um irmãozinho humilde, lá no sul da Bahia? Sim, olha, vim trazer meu filho para fazer uma prova aqui, mas só que a condição é difícil. Pastor, será que tem alguém aí na igreja que poderia me hospedar? O pastor anuncia: tem alguém aqui que poderia. Não é boa, mas vocês estão entendendo? Porque hoje em dia nós somos muito desconfiados. Nós somos uma geração desconfiada, especialmente em São Paulo. Deus, o Senhor sabe do meu coração. Isso é o pior, tá? Deus sabe do meu coração. Deus, o Senhor sabe do meu coração. Não é por nada, não. Mas vai que de madrugada essa pessoa se levanta com uma faca no matar. É melhor que durma na rua do que morra aí e não morra aí. Muito bem, o amor é hospitaleiro, pode ser hospitaleiro. Tem que ser um amor benigno, significa que deseja o bem ao próximo, versículo 14. Abençoar os que nos perseguem, abençoar e não abençoe-os. Ou seja, como se abençoar? Será que sobre nós existe o poder da bênção? Estende a tua mão sobre o seu próximo, abençoe o seu chuva de bênção. Decretamente, eu te abençoo. O abençoar aqui vem da palavra grega elogio. Desejar coisas boas, orar pelo irmão, especialmente se abençoar em formato de oração. Orar por aqueles que nos percebem. Ok? Por que benignidade? Qual é a diferença entre bondade e benignidade? Bondade é a prática do bem, benignidade é desejar o bem. Entenderam a diferença? Benignidade é desejar o bem, bondade é fazer o bem. Tem os dois. Mas aqui está falando da benignidade, que é desejar o bem, inclusive para aqueles que nos perseguem, e não amaldiçoar. Muito bem. Ele com amor benigno, com amor misericordioso, versículo 17 e 21, já estou ensinando. Versículo 17 e versículo 21. Com amor misericordioso. Não poder ninguém mal por mal. Por quê?
beleza do seu irmão merece. Não tem gente que faz por onde merecer? Quando alguém comete um erro contra você, meus irmãos, e a Bíblia diz para você perdoar, não significa que a Bíblia está dizendo que aquele irmão não merece castigo, merece. Se eu pecar contra você, eu mereço castigo, mereço uma correção, porque Deus é justo. Se o seu próximo pecar contra ti, ele merece, só que você não vai dar o que ele merece. Ok? Por quê? Por que nós não vamos dar o que ele merece? Por quê? Porque Deus não nos dá o que nós merecemos. Misericórdia. Não devolver o mal por mal. Esforçai-nos por fazer o bem perante todos os homens. Versículo 21. Eu falei para o 17 e o 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, com a prática do bem, com a prática da bondade. Tá? Porque fazendo isso, quando nós fazemos isso, você vai constranger o seu inimigo. Você vai fazer a consciência dele arder em chamas. Como diz esse número 20. Fazendo isto, acumularás graças e sobre a sua cabeça. É misericordioso, é bondoso. O versículo 17 fala de fazer o bem perante todos os homens. Eu falei que antes você tem que desejar o bem, mas também você tem que praticar o bem. Tá? E por último, é pacífico. Versículo 18. Se possível, quando depender de vós, sede paz com todos os homens. Eu já vou falar sobre isso aqui para a gente encerrar. Na próxima aula nós vamos falar sobre o amor a Deus